Oi galera, hoje eu vou falar sobre a minha Wood Ben 10, o Horrortrix. Olha só que coisa. Ai, que horrível, que desenho merda. Máquina de lavar. E é o seguinte, a história do Horrortrix, ela começa numa coisa que é a história original. O Horrortrix ele é inspirado no Carnitrix, não é uma cópia. E exatamente. O Horrortrix ele não foi construído pelo Azimuth, e sim ele foi feito como uma cópia. Ou seja, ele não é perfeito e por causa disso ele corrompeu os DNAs, que também foram meio que roubados do Omnitrix, um pouquinho só. Como é uma UI inspirada em Carnitrix, eu quis muito colocar um pouquinho de gore ou alguma coisa parecida, só que eu não consegui, eu não tive coragem. Então eu só coloquei uma introdução assim, meio dolorida, puxando a pele, assim, que o relógio parece estar apertando o braço do Ben e etc. Eu tentei puxar o Horrortrix mais pro lado protótipo, só que como ele ficou muito feio, eu quis fazer ele muito mais força alienígena, que na minha opinião ficou pior ainda. Então eu puxei mais pro como é que é? Supremacia alienígena que ele tem com o Super Omnitrix. E eu achei legal o design e ficou assim. Ficou esse negócio estranho aí, macabro e legal. Em específico, essa cena aqui ficou legal. Foca, desgraça. Ben se transformando. Que nojento. Barbaridade. Tchê. Bom, galera, agora eu tô a fim de ler esse negócio algum dia, alguma coisa assim, uma expectativa pequena assim, misérrima, mas barbaridade, tchê. O Chamas eu acho que foi o alien mais difícil que eu tentei fazer, por causa que ele tem essas veias aqui, que eu tentei deixar bem explícitas, que elas estão pulsando. E agora eu vou tentar explicar de novo, que não ficou bem feita a minha explicação. O Horrortrix, ele não é o Omnitrix, e ele funciona de forma muito distinta do que é o Omnitrix. Ou seja, ele tem funções que não tem no Omnitrix. Como ele tem uma função automática, que é a super regeneração. O Ben ele pode ser perfurado, ele pode ser, sei lá, decapitado. O Horrortrix vai fazer que nasça ou do braço arrancado dele forme um novo Ben, se ele for até mesmo morto. Ele vai recriar desde a mísera célula do Ben. O defeito do Horrortrix é que ele funciona com sangue, ou seja, o Ben ou ele tem que tomar sangue das vítimas dele, ou ele simplesmente tem que deixar que o relógio tome o sangue dele, ou seja, ele fica anêmico. E se faltar sangue, simplesmente o Omnitrix se desliga e o Ben morre. É só isso. Toda a história do Horrortrix está no Wattpad, eu espero que vocês gostem, porque ela tá bem completa, tá bem legal de se ler. E eu coloquei muito esforço nessa história, por causa que era para ser, entre aspas, uma cópia de Carnitrix. E eu pensei, poxa, o Carnitrix ele é muito legal e etc, só que eu acho que essa não é a minha praia. Então eu fiz uma história muito distinta, tentei colocar algumas coisas no lugar. E eu também peguei muitos vilões que estavam meio que desaparecidos e coloquei dentro dessa história para eles brilharem um pouco. E eu espero muito que vocês gostem dessa história. Então é isso. Não se esqueça de comentar e deixar o like. Isto é uma girafa.